O Paraguai, ou como é pomposamente chamado, República do Paraguai, é um país sem litoral que se estende por aproximadamente 400 mil quilômetros quadrados, fazendo fronteira com seus vizinhos sul-americanos. Com suas terras divididas pelo rio Paraguai, o país se destaca por suas duas regiões geográficas distintas, onde o leste, conhecido como Paranhena, contrasta com a área oeste, também chamada de Chaco, que é famosa por suas terras baixas e suas travessuras de inundações. A Paranhena, situada a leste, apresenta uma geografia montanhosa e um clima mais previsível, enquanto o Chaco, por outro lado, é caracterizado por suas terras planas, frequentemente sujeitas a inundações. O país, com sua população concentrada na área central, é o epicentro demográfico do Paraguai, abrigando cerca de 6 milhões de habitantes. E olha só, a maioria dos paraguaios são uma mistura interessante de ascendência europeia e guarani, o que dá um toque especial à diversidade do país. A religião predominante por lá é o cristianismo, especialmente o catolicismo, abraçado por aproximadamente 96% da população. E que tal a capital, Assunção, estrategicamente localizada às margens do rio Paraguai, destacando-se como o coração pulsante da nação sul-americana? Sua geografia privilegiada contribui para a vitalidade da cidade, que se tornou um centro cultural e econômico. Mas espera aí, ao cair da noite, Assunção revela outro aspecto fascinante de sua essência. A vida noturna pulsante de Assunção é notável não apenas pela animação e diversidade, mas também pela presença marcante de mulheres incrivelmente belas nos bares, clubes e estabelecimentos noturnos. A beleza das mulheres paraguaias se destaca, contribuindo para a atmosfera encantadora da cena noturna da cidade. Assunção ganha vida à noite com a presença elegante e carismática das mulheres, que não apenas participam ativamente da vida noturna, mas também adicionam um toque especial de graça e charme nos eventos. Em termos de economia, o Paraguai é classificado como um país em desenvolvimento, dependendo principalmente dos produtos agrícolas. A agricultura é uma atividade econômica crucial, empregando cerca de 1/4 da força de trabalho do país e representando aproximadamente 1/5 do produto interno bruto e a maior parte das exportações. O setor agrícola destaca-se como um pilar fundamental da economia paraguaia, com culturas comerciais como soja, milho, trigo, arroz, cana-de-açúcar, amendoim e mandioca. Historicamente, a imagem do Paraguai foi associada ao comércio ilícito de produtos eletrônicos, armas e drogas. No entanto, a partir da década de 2000, essa percepção começou a mudar com o surgimento de negócios legais, como a produção de soja, milho e carne, refletindo uma transformação na economia do país. A história do Paraguai remonta a milhares de anos, com nativos americanos habitando a região há séculos. Durante a época da descoberta espanhola, tribos seminômades ocupavam o que é hoje o Paraguai, sendo conhecidas por suas tradições guerreiras. As tribos indígenas, divididas em grupos linguísticos, muitas vezes lutavam por recursos e territórios. Os guaranis, por exemplo, são uma tribo que habitava o leste do Paraguai por pelo menos 1 milênio antes da chegada dos espanhóis, desempenhando um papel significativo na rica história do país. A história do Paraguai inicia-se com as interações entre os exploradores espanhóis e os povos nativos. Em 1516, os europeus tiveram o primeiro contato com as tribos seminômades na região que agora é o Paraguai. Que dança interessante dos descobrimentos e das misturas culturais. O Império Espanhol, conhecido por suas aventuras e descobertas, fundou a cidade de Assunção,
tornando-a um dos primeiros assentamentos modernos do continente, estrategicamente localizada às margens do rio Paraguai. A cidade permaneceu sob controle espanhol por cerca de 300 anos, durante os quais a denominação cristã evangélica jesuíta chegou ao leste do Paraguai com o objetivo de converter a população local, permanecendo por quase 150 anos. No entanto, o governo espanhol expulsou os jesuítas devido ao descontentamento com suas práticas. O Paraguai conquistou sua independência da Espanha em 15 de maio de 1811, liderado por proprietários de terras de classe média que buscavam autonomia e derrubaram o governo espanhol. A independência marcou o início de um período histórico caracterizado por um governo autoritário. José Gaspar Rodrigues de Francia, o primeiro presidente, tornou-se ditador de 1814 a 1840, buscando criar uma sociedade utópica. Após sua morte, Carlos Antônio López sucedeu-o como o segundo ditador em 1862, e seu filho Francisco Solano López assumiu o poder e governou até 1870. Em 1864, o Paraguai entrou em uma guerra sangrenta com as forças da Argentina, Brasil e Uruguai, resultando em perdas territoriais significativas após a Guerra de 5 anos. Em 1954, Alfredo Stroessner assumiu o poder através de um golpe militar, governando o país até 1989. Em 3 de fevereiro de 1989, outro golpe aconteceu, agora liderado por Andrés Rodrigues, derrubando Stroessner e marcando o início do movimento em direção a um governo multipartidário e democrático, consolidando-se com uma nova Constituição em 1992. Para conhecer o Paraguai ainda mais de perto, aqui estão 20 fatos interessantes sobre o país. Existem diferentes teorias sobre a origem do nome Paraguai. Uma sugere que vem da língua guarani, significando coroa de penas de água, enquanto outra versão associa o nome à palavra que significa rio que deu origem ao oceano. Em 1811, o Paraguai foi o pioneiro em declarar sua independência na América do Sul, marcando esse evento na Casa da Independência, em Assunção. A bandeira do Paraguai, adotada em 1842 e revisada em julho de 2013, é notável por apresentar um símbolo nacional distinto na frente e no verso, tornando-a única no mundo. O Paraguai destaca-se como um dos poucos países bilíngues do mundo, sendo chamado assim devido às suas duas línguas oficiais, Guarani e Espanhol. Geograficamente, o Paraguai é um dos 2 países sem litoral na América do Sul, juntamente com a Bolívia. E apesar de não ter uma costa marítima, possui praias que margeiam grandes lagos ou rios, uma característica única em relação a outros países sem litoral. O Paraguai, surpreendentemente, possui uma considerável marinha, sendo o país sem litoral com a maior força naval do mundo. Ah, que fascinante saga da história e dos encantos do Paraguai! Uma terra com uma história de grande desenvolvimento no século XIX, sendo um dos países mais ricos e desenvolvidos da América do Sul naquela época. Engenheiros europeus contribuíram para o seu avanço militar, industrial e ferroviário, tornando-o uma nação avançada na região. E que tal essa curiosidade? Duelos de armas ainda são legais no país, desde que as partes envolvidas estejam registradas como doadoras de sangue. Com preços incríveis e uma economia em ascensão, o Paraguai torna-se uma opção atraente para muitos brasileiros devido aos baixos impostos em comparação ao Brasil e às boas ofertas encontradas na Ponte da Amizade. A facilidade para abrir empresas, terras acessíveis e a posição como importante produtor mundial de soja são fatores que atraem empreendedores brasileiros de diversos setores para investir no Paraguai, que oferece perspectivas de crescimento econômico, tributação reduzida, custo de energia elétrica inferior ao Brasil, mão de obra acessível
e menos burocracia para negócios. Empresários locais e estrangeiros, incluindo europeus, norte-americanos e árabes, estão explorando oportunidades no país. O Paraguai destaca-se como o terceiro principal destino de imigrantes brasileiros, impulsionado pela proximidade geográfica com o Brasil e as vantagens oferecidas pelo Mercosul. A educação também se destaca no Paraguai, com uma notável disparidade de preços em diversas áreas de formação, inclusive no ensino superior. A acessibilidade para estudantes brasileiros nas universidades paraguaias, especialmente na área de medicina, é um fator atrativo significativo. Além disso, o Paraguai é conhecido por seu forte consumo de carne, sendo um dos maiores consumidores per capita do mundo. O tradicional churrasco paraguaio, conhecido como asado, é uma parte essencial da culinária local. O Paraguai é descrito como um paraíso verde devido à diversidade de paisagens. Uma característica marcante é o Pantanal, a maior área úmida tropical do mundo, que se estende pelo oeste do Paraguai. Essa região é rica em vida selvagem, incluindo aves, mamíferos e répteis, sendo um importante habitat para espécies ameaçadas. A culinária paraguaia é um reflexo da sua rica história e cultura. O mate, uma bebida à base de ervas, é uma preferência nacional, assim como a sopa paraguaia, um pão de milho com cebola e queijo, que destaca a influência indígena na culinária. Que jornada fascinante pelo Paraguai! No Paraguai, com seus aproximadamente 6 milhões de habitantes, a diversidade é a marca registrada. Com uma população predominantemente mestiça, composta por uma mistura encantadora de ascendência europeia e guarani, representando cerca de 75% da população, o país é um verdadeiro caldeirão de culturas. E olha só, o cristianismo, especialmente o catolicismo, reina supremo por lá, abraçado por aproximadamente 96% da população. A capital do Paraguai, a vibrante cidade de Assunção, estrategicamente localizada às margens do rio Paraguai, é o coração pulsante da nação sul-americana. Com sua geografia privilegiada, ela se tornou um centro cultural e econômico. E ao cair da noite, Assunção revela um aspecto fascinante de sua essência. A vida noturna pulsante da cidade é um verdadeiro espetáculo, com a presença marcante de mulheres incrivelmente belas nos bares, clubes e estabelecimentos noturnos, contribuindo para a atmosfera encantadora da cena noturna. As mulheres paraguaias não só participam ativamente da vida noturna, mas também adicionam um toque especial de graça e charme nos eventos. E além de sua notável beleza, elas cativam com sua lealdade e amorosidade, encantando a todos com seus sorrisos calorosos, pele bronzeada e olhos escuros. O país abriga um importante patrimônio natural, o aquífero Guarani, um dos maiores sistemas de água subterrânea do mundo. Cerca de 99% da energia produzida no Paraguai provém da energia hidrelétrica, sendo que 75% dessa energia é gerada pela barragem de Itaipu, a segunda maior hidrelétrica do mundo. E com isso, encerramos nossa exploração cultural pelo Paraguai. Muito obrigado por acompanhar essa jornada.